Olá, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos às pessoas que vieram aqui hoje. Nós viemos falar a respeito de um assunto muito interessante para vocês. Esse assunto é o rejuvenescimento. Desde sempre, isso é um assunto que está no imaginário popular. Ponce de León, no começo do século XVI, já deu a sua vida nessa busca frenética, se lançando a uma viagem, né? E a ciência também o acompanhou e se lançou nessa viagem. E foi em 2009 que o prêmio Nobel foi para 3 cientistas que fizeram experiências que tiveram um êxito muito grande nessa área. A gente pode citar a Elizabeth Blackburn, né? O Jack Szostak e a Carol Graeber. Bom, a Carol Graeber, ela era uma aluna da Elizabeth e na sua tese de doutorado, e elas descobriram uma substância, essa substância fundamental para que a vida possa ser prolongada, tá? Isso é um avanço muito grande. Essa substância se chama telomerase. Ela é o RNA e uma proteína que recompõe o fim do cromossomo. O fim do cromossomo se chama telômero. Telômero vem de telos, fim, e meros, parte. Então, é a parte final do cromossomo. Ele se apresenta mais ou menos como um cadarço, a ponta do cadarço. Não tem aquele plastiquinho? Bem, quando esse plastiquinho vai diminuindo, o cadarço se desfaz. Com o telômero, acontece, a gente pode falar que é mais ou menos isso. Na verdade, são 2 fitas, que uma fica menor que a outra, e a telomerase ela vem e completa essa fita, até que ele possa se recompor novamente. Então, essa transcriptase reversa se dá, e o que acontece então levou a uma série de descobertas. Por exemplo, no caso do câncer, 2 fatores foram primordiais. Existe um gene que se chama P161NK4A, que quando ele perde a sua atividade, que é a de suprimir as células tumorais, e há um aumento da telomerase, as células começam a não morrer mais. O que, quando os telômeros eles continuam mantendo o seu tamanho, a célula não morre. Bom, e isso é uma coisa interessante para a ciência, né? E a ciência agora tem uma ferramenta para suprimir, por exemplo, o câncer. Eles estão tentando pegar a proteína que recebe na ponta do telômero, que se chama TPP1, e inibir. Eles conhecem uma dobra onde ela se localiza também, e tudo isso pode acarretar o fim do câncer. Existem outras doenças, o cancro, doenças como a leishmaniose, que até esse estudo está sendo desenvolvido aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, que estão tendo uma abordagem diferente justamente por causa dessa substância. Tá? Então, essa substância que permite que a célula viva mais, ela não entra em apóptose, ela pode ser incentivada, vamos dizer assim, suprida no organismo, através de algumas substâncias que estão sendo estudadas. Existe uma que já foi comprovada, nós vamos falar dessa substância. Essa substância é uma planta que chama Wan-Qi. Wan-Qi quer dizer
Líder amarelo. Líder amarelo, obrigado, Mônica. Líder amarelo. O líder amarelo por quê? Porque ele, além da raiz ser amarela, né, vem por um outro motivo. O imperador da China e a sua família, a família real chinesa, eram os únicos que podiam tomar. Ela é originária da China, Mongólia e Coreia. Então, a saúde da família imperial era mantida de uma forma muito mais segura, vamos dizer assim, e tinha uma melhor qualidade devido a um dos fatores, o uso dessa planta. Tá? E os cientistas foram descobrir que essa planta, ela faz coisas grandiosas. Além de atuar em 10 órgãos, né, ela melhorar o fígado, por exemplo, pâncreas, vesícula e etc., ela faz ainda uma mudança no comportamento do nosso sistema imunológico, que fica mais apto a identificar as coisas que não são interessantes. Por exemplo, bactérias, vírus, células tumorais. E quando uma pessoa está com a imunidade baixa, ela consegue aumentar essa imunidade para uma coisa, para uma situação muito melhor. Bom, então, essa planta, ela aqui é conhecida como astragalus. E o astragalus já está sendo feito e manipulado em todas as farmácias de manipulação, inclusive aqui no Brasil. E além dele ter essa capacidade, ele ainda aumenta o nível da telomerase. Tá? A telomerase, então, é um dos fatores principais, e essa é a dica principal que eu venho dar nesse vídeo hoje para vocês, sobre o astragalus, sobre o aumento da telomerase. Bom, a saúde, de uma forma geral, ela tem que ser vista hoje por uma ótica muito mais ampla. Existe assim uma visão multifatorial. E quando nós falamos aqui no Energiox a respeito de saúde, é essa visão, essa ótica que nós queremos esclarecer para as pessoas. A própria Elizabeth, que ganhou o prêmio Nobel, ela esteve no Brasil e ela não veio acompanhada de um biólogo, ela veio acompanhada de uma psicóloga, Elissa Epel, que é coautora, né, do seu livro, que, deixa eu lembrar o nome do livro, A Verdade está nos telômeros, O Segredo está nos telômeros. E nesse livro ela demonstra que as pessoas não podem estar simplesmente tomando remédios, ou somente um astragalus, por exemplo. Ela tem que ter uma forma de se comportar, uma forma comportamental completamente diferente. Ela precisa estar com uma alimentação diferente. Na China, 20 mil mulheres foram observadas com telômeros reduzidos no hipocampo, justamente porque elas estão em depressão. Então, uma pessoa deprimida ou uma pessoa ansiosa já foi constatada com telômeros menores, ou seja, ela está envelhecendo antes do tempo. Ela está perdendo a sua capacidade de se reproduzir. A célula, quando você perde a telomerase, ela não se replica por tantas vezes mais, certo? E ela ainda cria células defeituosas. No caso do câncer, ela atrai uma célula que também está com o mesmo problema e pode fazer uma ligação. Então, tudo isso ocorre dentro de nós, mas está sendo explicado em conjunto, por exemplo, com a física quântica, que tem usado os cromossomos para fazer experiências. E nós precisamos falar disso de uma forma muito abrangente. Mas hoje, então, vai ficar a dica do astragalus e a dica que
todas as pessoas precisam ver todos esses assuntos de uma forma muito mais abrangente. Gostaria de deixar então o pedido nosso para você dar um gostei. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação e curtam o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.